noite, a paz do Senhor. Amém. Vamos repetir o tema principal desse retiro. Juntos fortaleceremos as mãos para a boa obra. Vamos juntos repetir este tema bem forte. Juntos fortaleceremos as mãos para a boa obra. Agora vamos mais uma vez repetir bem forte esse tema. Juntos fortaleceremos as mãos para a boa obra. O que você acha que o diabo pensa quando nós dizemos isso? O que o adversário da tua alma diz quando você diz isso? Juntos fortaleceremos as mãos para a boa obra. Existe uma frase em Neemias que nós podemos dizer que Satanás pode estar dizendo quando nós declaramos isso. Neemias capítulo 6, o verso 9. Neemias capítulo 6, verso 9. Podemos pensar que na hora que nós dissemos isso, juntos fortaleceremos as mãos para a boa obra. Nesse exato momento que dizemos isso, Satanás ele pode estar dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. No mesmo instante que eu e você declaramos: eu vou fortalecer a minha mão para a boa obra, ao mesmo instante que eu e você declaramos que vamos nos unir em fortalecimento de mãos para a boa obra, o adversário pode estar dizendo a pessoas que estão aqui: você não vai, a sua mão vai enfraquecer, você vai largar a mão, a obra não vai se efetuar a partir de você. Talvez não foi uma nem duas vezes que o adversário tentou te convencer que você não será um, ou não será uma, que terá a tua mão fortalecida para esta boa obra. Queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, o verso 7. O profeta Azarias anima o rei Asa a dar continuidade a uma grande obra que ele tinha iniciado. O profeta Azarias estimula ao rei Asa dar continuidade àquilo que ele tinha iniciado, porque é bem verdade que nós começamos muitas coisas, mas no meio do caminho parece que as nossas mãos fraquejam e a gente larga a mão da obra. Talvez você comece um novo ano dizendo: este ano eu vou colocar a mão no arado, este ano eu não vou olhar para trás, este ano eu fortaleço a mão para essa boa obra que Deus tem me confiado. E ao mesmo instante que você tem essa disposição, o adversário está dizendo: você não vai completar o ano com essa mesma disposição. O adversário está dizendo: a tua mão não vai ser fortalecida ao ponto de você efetuar por completo esta obra. Como a Neemias foi falado, as suas mãos vão largar a obra e não vai se efetuar a partir de você. Neemias recebeu essa afronta que muitas das vezes eu e você recebemos. Você não vai ir até o final, você não vai completar a obra que Deus confiou a você. E na vida de Asa não foi diferente, como é na minha e na sua vida. Asa começou uma reforma no povo de Judá. Asa começou a fazer uma grande reforma religiosa no meio daquele povo. Asa levou o povo a buscar ao Senhor, ordenou ao povo que buscasse e obedecesse a lei do Senhor. E o rei Asa ouviu de Azarias a seguinte orientação: sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Capítulo 15, 2 Crônicas, verso 7. Vamos repetir esse verso. Eu vou falar a frase e os irmãos vão repetir bem fortes após mim. Diz assim a palavra do Senhor: mas sede fortes. Diga agora: mas sede fortes,
e não desfaleçam as vossas mãos. Vamos? E não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra vamos, porque a vossa obra terá recompensa. Para ensaio ficou bom, meio desencontrado. Agora vamos repetir. Eu repito, eu falo, os irmãos após mim. Vamos. Mas sedes fortes. Mas sedes fortes. E não desfaleçam as vossas mãos. E não desfaleçam as vossas mãos. Porque a vossa obra terá recompensa. Que essa seja uma frase, um pensamento, um princípio que esteja em nosso coração constantemente. Eu tenho a consciência de que o adversário está dizendo: você vai largar a obra. O adversário vai dizer: tua mão não vai ser forte ao ponto de sustentar isso até o final. Que eu tenha consciência de que o adversário está apostando na minha desistência, ao passo que Deus está dizendo: seja forte, porque a vossa obra vai ter uma recompensa. Ao mesmo tempo que o adversário diz: ele vai largar, ela vai largar, ele vai desistir, ela vai desistir, Deus está mandando o profeta Azarias dizer a mim e a você, como disse a Asa: permaneça firme, não desista, porque Deus há de recompensar a obra que você fizer. Tenha certeza disso. A nossa obra, a obra que Deus nos imputa a fazer, não fica esquecida pelo Senhor. Azarias, no capítulo 14 e 15, a partir do capítulo 15 ele vai dizer isso. Mas vamos ler um pouco a história a partir do capítulo 14 do livro de 2 Crônicas. A história de Asa, ele começa a fazer uma grande reforma. Diz o verso 2: Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que obedecesse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares de incenso. Houve paz no seu reinado. Como eu disse, Asa começou uma grande obra. Asa começou a fazer uma grande reforma no meio do povo. Asa começou a retirar do meio do povo o que era abominável, a idolatria. Diz que ele queimou, destruiu os ídolos, destruiu os altares dos deuses estranhos. Asa estabeleceu uma ordem ao povo como rei e falou: agora nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos obedecer, observar os seus mandamentos e a sua lei. Asa estava estabelecendo diante do seu povo, diante de Deus, uma ordem de buscar a Deus, que é o nosso subtema de hoje: busque em Deus. Asa estava dizendo: olha, nós vamos retirar do nosso meio o que é abominável e nós vamos buscar a Deus, nós vamos obedecer os seus mandamentos. O povo de Judá aproveita esse tempo, que diz que enquanto eles estavam buscando ao Senhor, obedecendo a lei, Deus estabeleceu paz por muito tempo. E enquanto estava em paz, o povo estava se fortalecendo. Diz no verso 6 que eles edificaram cidades fortes. Enquanto a terra estava em paz, eles edificaram cidades. Verso 7. Cercaram essas cidades com muros e torres, colocaram portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda estava em paz. Quando a coisa estava tranquila, quando a coisa estava em paz, quando tudo estava muito em aparente tranquilidade, o povo estava aproveitando esse tempo para quê? Fortalecimento, fortalecimento, fortalecimento. Porque eles sabiam que chegaria um dia em que eles precisariam estar fortes para resistir. Chegaria um tempo em que eles necessitariam da força para poder continuar de pé e permanecer adiante. Asa começou a levar o povo a buscar esse fortalecimento. Asa começou a levar esse povo em tempo de paz a construir muros, a construir torres, a edificar realmente portas e ferrolhos, a construir realmente um grande exército. Você percebe que Asa começou ali a estabelecer prosperidade. Diz o verso 8 que Asa tinha um exército de 300 mil de Judá, mais 280 mil de Benjamim.
totalizando 580 mil. E diz o texto, na última frase do verso 8, todos eram o quê? Homens valentes. Asa estava em tempo de paz, em tempo de calmaria, se armando, se preparando, porque Asa sabia que o tempo de calmaria, ele poderia durar um certo tempo, mas chegaria também o tempo de guerra, chegaria o tempo da peleja, chegaria o tempo do confronto. É bem verdade que nós nos esquecemos disso quando a nossa vida entra num tempo de calmaria, quando a nossa vida entra num tempo de paz. Parece que a gente se esquece de buscar o fortalecimento, parece que a gente se esquece de buscar a Deus nessa hora. A coisa está tão tranquila, tão em paz, tão em harmonia, que a gente fala assim: buscar Deus agora para quê? Buscar fortalecimento para quê? Se não tem guerra, se não tem peleja, para quê que eu vou buscar força? Nos esquecemos do que diz em Efésios 6,13. Diz a palavra: tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer inabalável. Precisamos vestir a armadura antes do dia mau chegar, para quando o dia mau chegar, nós conseguimos resistir a esse dia mau. Precisamos pedir a Deus fortalecimento, buscar força em Deus antes da peleja chegar. Porque quando a peleja chegar, nós precisamos estar fortes, fortalecidos no Senhor, para resistir a essa peleja. É bem verdade que nós, como povo, fazemos muitas das vezes um tempo de paz, um tempo de calmaria, e não buscamos essa fortaleza, essa força que necessitamos também para posteriores dias. O exército do rei Asa era um exército de 580 mil homens. Estavam realmente aparentemente fortalecidos, estavam aparentemente fortes, e é também um grande perigo para nós quando nós nos julgamos aparentemente fortalecidos e fortes. Quando nós julgamos já termos a nossa casa cercada por um muro, quando julgamos já termos torre de vigia, vigiando 24 horas, quando julgamos já termos portas e ferrolhos, quando julgamos que já estamos fortalecidos, nós começamos a julgar que os nossos exércitos, a nossa força, a nossa segurança é suficiente, capaz para nos ajudar numa guerra. Asa tinha um exército forte, Asa tinha um exército de homens valentes, Asa tinha cidades fortificadas, Asa tinha cidade que era cercada por muros. Mas quando ele se deparou com o etíope, ele viu que a sua força não era suficiente para garantir a vitória. Capítulo 14, verso 9, diz que o etíope saiu contra ele com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Quando a gente julga que a nossa força já é suficiente, Deus vai nos mostrar que nós precisamos ainda mais da força dele. Quando nós julgamos que nós já podemos enfrentar qualquer peleja que vem, Deus vai nos mostrar que nós precisamos viver em completa dependência dele. Asa estava com o seu exército, Asa tinha sua cidade, Asa tinha suas armas, Asa tinha os seus homens valentes. Mas quando ele se deparou com o etíope e com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, o dobro do seu exército, diz o texto que Asa, no verso 11, clama ao Senhor seu Deus, dizendo, verso 11: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Asa estava fortalecido. Asa usou o tempo de paz que Deus o concedeu na busca e na obediência à palavra para fortalecer a sua cidade, para fortalecer o seu exército. Mas quando Asa deparou-se com uma grande peleja, Asa lembrou-se de Deus e Asa reconheceu a sua fraqueza. Asa podia dizer: não, eu tenho um exército de 580 mil homens. Asa podia dizer: não, eu tenho uma cidade fortificada. Nós vamos contra o etíope, ainda que ele tenha um exército grande, nós somos valentes. Nós vamos enfrentar esse exército de 1 milhão com 580 mil. Com fé que nós vamos vencer. Asa não fez isso. Asa estava fortalecido. Asa, no tempo de paz, ele foi se fortalecendo. Mas quando a peleja apareceu, quando o exército se manifestou, Asa falou: Deus, me ajuda porque eu sou fraco. Asa falou: Deus, eu não posso pelejar sozinho. Asa disse: Deus, tu peleja quando o fraco e o forte, tu age. Então Deus, me socorre e me ajuda. Nós não podemos nos julgar fortalecidos tão somente e achar que agora fortalecidos por 4 dias de ministração, nós agora podemos enfrentar qualquer peleja sozinhos. Precisamos reconhecer que temos fraqueza. Precisamos entender que o inimigo vai vir com muita força contra a nossa vida.
Precisamos entender de que Ele vai juntar todas as suas hostes, todo o seu poder, todas as suas artimanhas para tentar contra a tua vida. E não vai ser suficiente a tua força, não vai ser suficiente você ter buscado fortalecimento em 3, 4 dias de retiro. Você vai precisar chegar diante do seu Deus quando a batalha se manifestar, quando a peleja aparecer, e dizer: Senhor, numa batalha entre o poderoso e o fraco, Tu pode nos socorrer. Numa batalha entre o poderoso e o fraco, Tu pode nos ajudar. Numa batalha entre o poderoso e o fraco, Deus, eu continuo confiando em Ti. Acreditar de que tem Deus ao lado, o poderoso guerreiro contigo, é o que vai garantir a você vitória, é o que vai garantir a você sucesso na tua vida espiritual. Na batalha, por mais forte que você esteja, por mais força que você busque em Deus, ainda não será suficiente você sozinho com a tua força. Você precisará diante do Senhor reconhecer a tua carência, a tua fraqueza, a tua limitação, e confiar em Deus para que Ele conceda a você essa vitória, essa conquista. Em todas as lutas, coloquei aqui: busque ajuda em Deus, como Asa buscou. Busque ajuda em Deus. E quando nós buscamos ajuda em Deus, o verso 13 diz a palavra que Asa e o povo que estava com ele perseguiu o exército etíope até Gerar. E ali caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali um grande despojo. Asa viu que não era suficiente apenas começar uma grande obra. Asa percebeu que não era suficiente começar uma grande reforma. Asa percebeu que em meio a uma busca no Senhor e uma obediência à lei de Deus, ele iria ter pelejas entre essas situações. Não é suficiente para mim e para você sair daqui consciente que nós temos que buscar Deus. Não é suficiente sairmos daqui consciente que nós devemos buscar fortalecimento no Senhor. Não é suficiente sairmos daqui consciente que temos que buscar união, perseverança. Não é suficiente isso. Temos que ter consciência que em meio a essa busca, em meio a essa força que nós carecemos, nós vamos ter pelejas e batalhas. E essas batalhas e pelejas devem ser vencidas com ajuda, com auxílio, com socorro de Deus. E nós precisamos buscar esse fortalecimento no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A história de Asa não é diferente da minha e da sua. Capítulo 15 do livro de 2 Crônicas diz que Azarias chegou até Asa e começou a falar para Asa algumas palavras que são bastante interessantes. Eu queria repetir para vocês nessa noite. Verso 2: Este saiu ao encontro, Azarias, filho de Oded, saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. E ele começa a dizer: O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, diz ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Repito o verso 2. O que Azarias disse a Asa, repito para os irmãos ouvirem e gravar: o Senhor está com você, ou com vocês, enquanto vocês estiverem com Ele. Se vocês buscarem ao Senhor, o Senhor se deixará achar por vocês. Porém, se vocês deixarem a Ele, o que diz o texto? Ele deixará vocês. Precisamos buscar a Deus a todo instante. E essa busca tem que ser contínua. Essa busca tem que ser diária. Essa busca tem que ser na nossa rotina constante. Asa viveu aquilo que talvez eu e você também vivemos em algumas épocas da nossa vida. Nós começamos a buscar a Deus, nós começamos uma grande obra, nós nos esforçamos as mãos para uma grande obra. E parece que no decorrer do caminho nossas mãos fraquejam, parece que no decorrer do caminho nós começamos a desanimar. E diz o texto que Azarias, sabendo que Asa não seria diferente de mim e de você, Azarias começou a lembrar a Asa que houve um tempo que Israel também desanimou. Houve um tempo que Israel também parou de buscar ao Senhor. E esse tempo, diz Azarias, foi um tempo muito difícil para Israel. Verso 5, capítulo 15, diz que nesse tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam.
O que havia no meio do povo era muitas perturbações. Nação contra nação, cidade contra cidade, muitas guerras, muitas pelejas, muitas angústias. E diz que Asa, quando relembrou disso, relembrou de um tempo em que o povo parou de buscar, relembrou de um tempo que o povo fraquejou nas mãos para a obra. Ele percebeu que o povo sofreu, ele percebeu que a passo que o povo parou de buscar a Deus, quando o povo parou de buscar a Deus, parou de encontrar Deus, quando o povo deixou Deus, Deus não ficou correndo atrás desse povo. E esse povo sofreu com muitas perturbações e muitas guerras. Diz que Asa, quando soube disso, verso 8, quando ele ouve essas palavras, ele renova o ânimo, ele lança fora as abominações e ele renova o altar do Senhor. O texto começa no capítulo 14, Asa fazendo essa reforma. No decorrer do caminho, Asa parece que desanima, Asa fraqueja, Asa enfraquece nas mãos, Asa não continua buscando a Deus quando começou. Asa parece que ele diminui essa busca. Asa parece que enfraquece nos seus propósitos, nessa determinação. E o profeta começa a lembrar ele: quando você parar de buscar Deus, você vai parar de encontrar. Quando você deixar Deus, Ele vai deixar você. E disse que o profeta falou para Asa: seja forte, não desfaleça as mãos, porque tua obra terá recompensa. Asa ouve isso, e Asa começa a fazer aquilo que era de certo necessário fazer. Primeiro ele se renova no ânimo. Depois, renovado no ânimo, ele tira do meio do povo aquilo que era abominação. E por último, ele renova, ele restaura o altar. E diz o texto, e diante disso, verso 12, entraram em aliança de buscarem ao Senhor Deus de seus pais de todo o coração e de toda a alma. Verso 14, juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo o povo de Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. E o texto diz na última frase do verso 15: o Senhor lhe deu paz por todos os lados. Se você quer viver dias de paz, se você quer viver dias de refrigério, se você quer viver dias de vitória, pensa sobre isso. Busque em Deus, fortaleça as suas mãos para a boa obra, porque essa obra vai ter recompensa do Senhor. O diabo diz: você vai largar a mão, e você diz: não, eu vou ser forte, não vou desfalecer as minhas mãos, porque a minha obra Deus vai recompensar. Eu não vou deixar Satanás me fazer desanimar. Eu não vou entregar os pontos. Eu não vou desistir. Vou fazer como Asa, em tempo de paz buscar fortalecimento. Vou fazer como Asa, em dias de calmaria buscar fortalecimento. E quando a peleja chegar, eu vou clamar a Deus a sua ajuda. Eu vou pedir ao Senhor o seu auxílio. Não vou me julgar forte o suficiente para enfrentar uma batalha sozinho. Não vou me julgar forte o suficiente para enfrentar uma batalha sozinha. Você que é mulher de Deus, você que é homem de Deus, não enfrente batalha sozinho. Busque em Deus fortalecimento sempre. E mesmo fortalecido pelo Senhor, na hora da peleja, clame ao Senhor por ajuda e socorro. Não se ache autossuficiente. Não se declare forte por demais, porque pode ser que a batalha que se manifeste diante de você vai ser além das tuas forças, além da tua capacidade. E se você não tiver Deus ao teu lado, você não conseguirá alcançar a vitória e completar essa obra. Queria que você se colocasse de pé por um instante, meditasse sobre esses dias que Deus falou no teu coração. Uma boa obra Deus tem a realizar em nossas vidas. Uma boa obra Deus tem a operar através de nós neste mundo, nesta terra, em nosso bairro. E Deus quer que as nossas mãos sejam fortalecidas. Ao passo que o adversário quer que você largue a mão da obra, ao passo que o adversário quer que você desista, Deus está dizendo: seja forte,
Não desfaleça a mão, porque a obra vai ter recompensa. Ao passo que o diabo está dizendo, você vai largar, Deus está dizendo, ei, fortaleça as tuas mãos, porque eu quero recompensar você no final. Deus quer fortalecer a mim e a você. Não só nesses 3 dias, 4 dias de retiro. Deus quer fortalecer a mim e a você durante a nossa trajetória de vida nesta terra. A busca tem que ser diária. A busca tem que ser constante. Eu e você precisamos buscar a Deus. Precisamos confessar a Ele a nossa carência. Declarar a Ele a nossa necessidade. Dizer diante de Deus, eu sou fraco. Eu estou enfraquecido. Isso não é verdade. Isso é atitude de coragem. Deus, eu preciso do teu fortalecimento. Eu preciso da tua força. E não preciso só para hoje, só para amanhã. Eu não preciso dela só quando a batalha se manifesta, quando o inimigo se levanta. Eu preciso todo dia, Deus. Eu já tenho muros me cercando. Eu já tenho torres, portas, ferrolhos. Eu já tenho um exército de homens valentes ao meu lado, Deus, mas eu não dispenso a tua presença comigo. Eu não dispenso a tua força comigo. Eu creio, Deus, que as situações que nós temos vivido, que temos nos prostrado, que temos confiado na nossa própria força. Eu creio, Deus, que nessa noite, nesses dias que antecederam o serviço, Tu tem falado ao nosso coração de uma necessidade de reconhecer essa necessidade, Deus, de fortalecer-nos de forma contínua e ininterrupta. Queria convidar você nessa hora. Se você carece de nessa hora diante do Senhor renovar a tua aliança, cobrar o ânimo, renovar o ânimo, retirar aquilo que é abominável aos olhos de Deus da tua vida e restaurar, renovar a vontade de Deus no teu coração e frustrar as palavras de Satanás relativas a você. Sabe o teu lugar, se coloque em pé aqui para que nós como igreja possamos orar pela tua vida. Fala assim, a minha força é pequena demais. A minha força não é suficiente para resistir. Eu preciso de Deus. Eu não preciso de Deus só na hora difícil. Eu preciso de Deus também nos tempos de paz. Eu preciso de Deus nos tempos difíceis. Mas eu preciso de Deus também nos tempos de calmaria. Porque eu tenho que estar fortalecido, porque o dia mal pode bater a qualquer hora. Eu tenho que estar com a armadura de Deus comigo. Eu preciso me revestir de toda essa armadura, porque o dia mal vai vir. Mais cedo ou mais tarde, o exército etíope vai se levantar com 1 milhão de soldados, com carros, 300 carros, e a minha força não será suficiente. Eu preciso de Deus, eu preciso do socorro do Senhor. Eu preciso do amparo de Deus. Eu preciso buscar a Deus e obedecer o seu mandamento. Isso é princípio para fortalecimento. Eu preciso manter com Deus uma comunhão diária. Eu preciso manter unidade com meus irmãos em Cristo. Eles vão me fortalecer, eu vou fortalecer eles. Sozinho eu não vou muito longe. Eu preciso de Deus, eu preciso da igreja, eu preciso dos irmãos, eu preciso das irmãs. Declarar isso. Não é declarar fraqueza, não é declarar falência, não é declarar fracasso, é declarar necessidade. É dizer, Deus, sem ti eu não vou muito longe. Eu preciso dos meus irmãos, eu preciso das minhas irmãs, eu preciso da unidade, Deus. Eu preciso da perseverança. Deus, eu preciso da tua força. Eu me sinto fortalecido, Deus, nesses dias, mas eu não quero sair daqui com essa ideia de autossuficiência. Eu quero declarar a minha fraqueza, eu quero declarar a minha dependência de ti. Eu quero declarar, Deus, a minha necessidade do teu socorro. Tu já tem me armado com armas espirituais nesse dia. Tu já tem colocado força, Deus, renovado as forças, renovado o ânimo, mas eu não quero, Deus, voltar apenas no ano que vem para renovar esse ano novamente. Eu não quero esperar domingo para ter esse ano renovado novamente, Deus. Eu quero sair daqui renovado, eu quero cada dia renovar esse ânimo, essa força, essa disposição. E ainda com o ânimo, com essa força renovada, Deus, eu quero viver dependendo de ti. E nas horas das grandes adversidades, fala, Deus, eu dependo de ti. Deus me socorre, Deus me ajuda. Eu não quero largar a mão da obra. Eu não quero parar no meio do caminho. O diabo disse que eu vou largar, Deus, mas eu não vou largar. Eu vou fortalecer as minhas mãos, que eu sei que essa obra vai ter uma recompensa. O diabo disse que não vai se efetuar, Deus, mas eu lanço por terra essa palavra. Porque vai se efetuar, porque tu vai me fortalecer para isso. Quando eu me sentir fraco, tu vai me fortalecer. Quando eu pensar em desistir, tu vai me reanimar. Eu não vou parar no meio do
não vai parar enquanto não completar. Eu não serei empecilho para esta obra parar. Eu não serei empecilho, Deus, para o teu agir na minha vida. Eu não permitirei, Deus, que nada, nem ninguém atrapalhe o teu agir na minha vida. Eu quero continuar. Eu quero fortalecer as minhas mãos. Eu quero declarar o que Jeremias declarou. Os inimigos vão te declarar a ele, ele vai largar a obra, ele vai largar a mão, não vai se efetuar. Jeremias disse: Senhor, Deus, fortalece as minhas mãos. Eu quero declarar nessa noite: Deus, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos através de uma busca diária, de oração, de leitura, de comunhão, de serviço, como teu servo falou pela manhã. Eu quero, Deus, fortalecer, Deus, com a tua armadura. Eu quero fortalecer, Deus, liberando perdão por ter falado. Eu quero fortalecer, Deus, realmente me guardando, me protegendo. Eu quero fortalecer, Deus, indo adiante quando os meus pés estão vacilando. É que eu quero fazer isso. O diabo diz: é mentira, guarda o que eu estou falando. O adversário diz que você não vai conseguir. Deus diz que você vai conseguir porque Ele vai te ajudar a você conseguir. O diabo diz que você não vai chegar lá. Você não vai completar esse ano com essa mesma disposição. Você não vai completar a semana com a mesma disposição. Isso é mentira. Ele está mentindo para você. Deus declara para você nessa noite, por meio da palavra dele, por meio do profeta Azarias, por meio da atitude do Reias, você vai conseguir. E conseguir, ele irá te recompensar de forma grandiosa, pessoal. A igreja que tem essa maneira está nas mãos. E todas as mãos em direção a essas vidas. Aqueles que estão ministrando sobre os corações, continuem ministrando sobre essas vidas. Em nome do Senhor. Que Deus retire dessas vidas aquilo que é abominável aos seus olhos. E que Deus renove o ânimo. Deus renove a força. E Deus dê a nós a consciência de que o fortalecimento tem que ser diário, contínuo, tem que ser permanente. Não é fortalecer hoje, agora, só se fortalecer semana que vem, não. É fortalecer de forma contínua e ininterrupta. Oremos ao Senhor por gratidão. Oremos ao Senhor, rendendo a Ele honra, glória e louvor por tudo aquilo que recebemos nesse dia, nesse lugar. Pelo renovo que Ele concedeu a nós pelo Seu Espírito Santo, pela força que Ele nos deu e pela determinação que no nosso coração está em começar uma nova história, se necessário for, corrigir o que levamos até aqui, se assim for necessário. Oremos ao Senhor nessa hora, Deus, mais uma vez, bendizemos o Teu nome pelos dias que nós passamos aqui, em comunhão com nossos irmãos, em comunhão com nossas irmãs, em comunhão contigo, Deus, de forma direta, a cada manhã e a cada noite. Bendizemos o Teu nome por cada um que aqui passou, Deus, e usado por Ti, e usada por Ti para te compartilhar a Tua palavra. As canções que foram entoadas, os hinos que foram entoados ao Teu nome também falaram aos nossos corações. Agradecemos a Ti, Deus, pelos serviços da Tua casa. Agradecemos a Ti, Deus, por aqueles que conduziram a adoração durante as celebrações, dirigindo os cultos e dirigindo os momentos de intercessão. Bendizemos o Teu nome porque aqui, Deus, nós já vimos resposta da oração do Teu povo. Neste lugar, Deus, nós já vemos o Teu poder manifesto. Portamos a maravilha, Deus, certo de que resposta de oração nós teremos lá. Pessoas que receberam oração aqui, pessoas que foram alvo das nossas orações enquanto aqui estivemos, iremos encontrá-las, Deus, seguras, iremos encontrá-las também tocadas pelo Teu Espírito Santo. A esses e a essas que à frente se colocaram nessa noite, pedimos a Ti, Deus, que não seja apenas um tempo, não seja apenas um estado emocional, mas que seja algo real, que seja algo concreto e que seja algo realmente para ser vivido de forma diária e contínua. Buscar a Deus, tirar o que é abominável, renovar o ânimo e dizer: eu não vou desistir, eu não vou desfalecer as minhas mãos, eu não vou largar a mão da obra. O diabo diz: você larga, e eu digo: eu não largo. O diabo diz: você desfalece, eu digo: eu não desfaleço, porque Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. O Senhor Deus é o meu socorro bem presente nas horas de angústia. Pode vir 1 milhão contra mim, pode vir 1 milhão contra você, e você vai dizer: Deus é o que socorre
entre o forte e o fraco. Deus é o que ajuda, Deus é o que age, Deus é o que opera. A força não é minha, a força não é meu braço, a força é do Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua força conosco está. Obrigado, Senhor, porque a tua força, Senhor, me presta a nós trabalhar nas grandes pelejas da vida. Que possamos, Deus, sair daqui determinados a uma busca diária, a um propósito de unidade, de comunhão, de união, e de perseverança, Deus, de continuidade no propósito que Deus tem estabelecido. Nos dê, Deus, um dia final, Deus, de retiro, uma mente muito feliz, de muitas também boas lembranças. Agradecemos a Ti, Deus, por tudo que Tu pôde nos dar nesse dia. Agradecemos a Ti, Deus, por tudo que nós podemos viver nesses dias aqui. Queremos render a Ti honra, glória e louvor. Foi Tu que fez, foi a Tua mão que veio, e nós queremos Te agradecer por isso. Muito obrigado, Pai Celeste. Muito obrigado pelo cuidado que Tu teve conosco e pela forma especial como Tu tratou de nós nesses dias aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.